E a segunda-feira do Mengão Queridão começou e continua agitada. É isso mesmo. Hoje aconteceu a reapresentação do elenco do Mais Querido Brasil, mas como eu já tinha informado aqui a vocês, aconteceu também uma reunião importantíssima. E o técnico Tite chegou até mais cedo lá no CT do Ninho do Urubu para se reunir com a diretoria do Flamengo e debater de fato os próximos passos do Flamengo nesse início de temporada de 2024. Nomes como o nome de Léo Ortiz e também Matias Vina não deixaram de ser pauta nessa reunião, porque a reunião foi justamente sobre a agilidade que não está tendo do departamento de futebol no mercado da bola. O presidente Rodolfo Landim também cobrou postura e agilidade ao departamento de futebol, mais precisamente do vice-presidente de futebol Marcos Braz, que deixou aí, a entender que está confiante a entregar um elenco qualificado ao técnico Tite. Vamos falar sobre a situação, vamos falar o interesse do Flamengo. O Flamengo continua interessado no meio-campista Facundo Pelistri do Manchester United. Fortaleza, além de Santos, que ainda não foi oficializada a chegada de Santos, ou melhor, a saída de Santos do Flamengo para o Fortaleza, agora o Fortaleza tem interesse em um outro jogador do Flamengo. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o interesse do Zenit da Rússia em jovem jogador do nosso Mengão Queridão. O clube russo vem se reforçando e quem sabe pode ser uma oportunidade para o Flamengo também conseguir algum de seus atletas que o Flamengo tem interesse já há bastante tempo. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, como eu já mencionei desde o início, essa segunda-feira está sendo bastante agitada, tá? Situação envolvendo a reapresentação do elenco, muito bacana. Jogadores chegaram no CT do Ninho do Urubu, alguns torcedores estavam lá presentes aguardando a chegada dos jogadores, inclusive posando para fotos, tudo e muito mais, né? Mas não foi só isso que aconteceu muita coisa. Hoje, como eu já tinha noticiado aqui para vocês logo mais cedo, tinha uma reunião marcada para acontecer entre o departamento de futebol do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim e o técnico Tite, que inclusive chegou até mais cedo no CT do Ninho do Urubu para se reunirem e debater sobre os próximos passos do Flamengo nessa temporada de 2024. Isso porque o Flamengo prometeu uma grande reformulação ao técnico Tite. Quando contratou o Tite lá no final de outubro, o presidente Rodolfo Landim foi um grande entusiasta nessa chegada de Tite, né? Inclusive, partiu dele a ideia de poder chamar o Tite, antecipar a chegada do Tite no nosso Mengão Queridão ainda em 2023. Bom, só que o Tite chegou a pedir alguns reforços como prioridade para iniciar já a temporada, ou melhor, a reapresentação do elenco, já ter esses reforços já junto com o elenco. Só que não aconteceu, né? A situação envolvendo o De La Cruz, que foi o único que o Flamengo contratou até então, só chega no Rio de Janeiro amanhã, nessa terça-feira. Os outros dois nomes que o técnico Tite pediu muito, Léo Ortiz e também o Matias Vina. Só que até então, a situação envolvendo esses dois jogadores, o Flamengo não desistiu, ainda segue negociação. Inclusive, a informação que recebemos é que as negociações devem avançarem em relação a Matias Vina de hoje para amanhã. Então a situação é o seguinte, o Tite cobrou muito. O Tite vem pressionando a diretoria do Flamengo. Cadê os reforços, as prioridades, setores que precisam ser reforçados? Lateral esquerdo e zaga. Não tem. Marcos Braz, Bruno Spindel não concluíram. Rodolfo Landim também pediu mais agilidade ao vice-presidente de futebol Marcos Braz nessa situação de reforços que o Tite tem pedido ao Flamengo. Inclusive, Marcos Braz deixou aí, a entender que uma confiança em poder entregar um elenco mais qualificado nas mãos do técnico Tite. A gente vai ver como deve acontecer realmente os próximos passos. Eu posso aqui falar para vocês, não é realmente uma necessidade, sim uma obrigação de Marcos Braz e Bruno Spindel, o departamento de futebol, fechar essas duas contratações. É uma obrigação e fechar com chave de ouro.
Como assim, Henrique? Foi com chave de ouro depois de todo esse tempo? Isso mesmo, anunciar em dose dupla. É o mínimo que eles podem fazer realmente aí para poder, né, acabar com essa novela e partir para outras posições que não são tão necessárias nesse exato momento. Mas enfim, vamos ver o que deve acontecer. Na reunião também foi debatida em relação a situação da temporada do Flamengo, a pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. O Flamengo viaja no próximo dia 17, logo assim que acabar o jogo contra o Audax lá em Manaus, já pega viagem direto para os Estados Unidos. No dia 27 tem um jogo contra o Orlando City e o Tite pediu mais um jogo lá nos Estados Unidos. Inclusive a informação que temos é que o Flamengo fará uma partida contra o Philadelphia Union lá em Tampa, nos Estados Unidos. O duelo acontece antes do amistoso do Rubro Negro contra o Orlando City. Tá aí, antes do jogo contra o Orlando City, que acontece no dia 27, ainda não tem data marcada contra o Philadelphia, mas o Flamengo aí, o Tite pediu esse jogo aí, vamos ver o que deve acontecer. Bom, continuando sobre o mercado da bola, vamos falar sobre a situação envolvendo Fortaleza, que despertou interesse na contratação do zagueiro Davi Luiz. O nome do jogador é bem avaliado na diretoria e a comissão técnica do Leão de Pisa de Fortaleza. Olha só, hein? Lembrando que o Fortaleza já vem negociando com o Flamengo a contratação do Santos, só que nada foi oficializado ainda. Agora, mais um jogador do Flamengo entra na mira do Fortaleza. E aí, nação, o que vocês acham? Davi Luiz deixando o Flamengo para reforçar o Fortaleza, lembrando que até o momento não chegou nenhuma proposta ainda do Fortaleza até o Flamengo pelo zagueiro Davi Luiz, apenas pelo Santos. As negociações seguem avançadas, mas não foram concluídas. Por se falar em zagueiro, o Corinthians chegou a um acordo com o zagueiro Gustavo Henrique, do Valladolid da Espanha. De acordo com o jornal O Marca, o jogador viaja amanhã ao Brasil para assinar com o clube paulista. Olha só, hein? Os clubes se reforçando, Flamengo ficando para trás. Essa é a verdade. Por se falar em clube se reforçando, o Corinthians também está muito próximo de acertar outra contratação. Isso porque o Corinthians entrou na parada pela contratação do atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense, jogador formado nas categorias de base do Fluminense. Jogador que o Flamengo também tem interesse, Palmeiras tem interesse, Fluminense tem interesse e agora o Corinthians. Segundo o Vene Casagrande, a melhor proposta recebida pelo Betis por Luiz Henrique foi do Corinthians. Embora a oferta do Corinthians tenha sido igual de Flamengo e Fluminense, todas por empréstimo, mas as condições financeiras apresentadas pelo Corinthians para o time espanhol e também para o atacante foram as melhores até o momento. A equipe paulista entrou forte na briga pelo jogador brasileiro. Então, que vai aí, né? Vamos ver o que deve acontecer. A situação do Luiz Henrique, eu acho que seria, né, uma contratação que se tornaria muito chata. Qualquer vacilo, se esse jogador chegar, a torcida vai pegar no pé. Até porque já está queimado com a torcida. Essa é a verdade. Essa é a verdade, né, gente? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre a situação envolvendo o interesse do Zenit da Rússia pela contratação do garoto Vitor Hugo do mais querido Brasil. Lembrando que em 2023 o clube russo já teria feito uma proposta ao Flamengo pelo garoto Vitor Hugo. O Flamengo também chegou a recusar algumas propostas, né, que não foram muito bem avaliadas pelo clube, além do clube russo. Só que agora a informação que temos é que o Zenit da Rússia volta as atenções para a joia do mais querido do Brasil. Mano, será que seria uma grande oportunidade para o Flamengo tentar trazer, né, de fato aí, um jogador deles que o Flamengo tem interesse, como o caso de Claudinho, o Wendel? O que é que vocês acham? Seria uma boa, quem sabe envolver aí, né, quem sabe nessas negociações, Vitor Hugo, depois o Claudinho, o Wendel para o mais querido do Brasil? O que vocês acham, nação? Vale destacar que o Zenit já está negociando com o Palmeiras a contratação do Arthur, hein? Do atacante Arthur, está se reforçando, está fazendo, né, tipo uma reformulação nessa janela de transferência e pode inclusive aí apresentar a qualquer momento mais uma proposta ao nosso Mengão queridão. Beleza? Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a situação, essa possibilidade do Flamengo poder aí, quem sabe, estreitar os laços e conseguir um jogador desse aí para essa temporada
de 2024. Bom, por se falar em reforços, olha só, o Flamengo mantém interesse na contratação do meio-campista Facundo Pellistri, do Manchester United. Segundo as informações do jornalista uruguaio, que é o Matias Torre, o Flamengo segue em busca de trazer por empréstimo o meia Facundo Pellistri, do Manchester United. O jogador de 22 anos não tem muito espaço no clube inglês e um empréstimo para outra equipe é considerada para dar minutagem ao atleta. O Flamengo, porém, não é o único clube brasileiro de olho em Facundo Pellistri. Nesta semana surgiram notícias de que o Grêmio também estaria observando o jovem. Cria da base do Peñarol, Facundo Pellistri chegou ao Manchester United em outubro de 2020 e chegou a ser emprestado 2 vezes ao Alavés da Espanha. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2025. Eu já falei até sobre a situação envolvendo o Facundo Pellistri, que seria uma boa, uma chance muito boa para o Flamengo contratar esse jogador, apesar de ser jovem, 22 anos, já ganhou aí uma experiência bacana no futebol europeu. Eu acredito que somaria muito, agregaria muito para o elenco do Flamengo nessa temporada de 2024. O Flamengo contrataria simplesmente por empréstimo, o desejo do clube inglês é esse, até por empréstimo negociar o jogador. No final do ano, mas basicamente em janeiro de 2025, o jogador já pode assinar um pré-contrato e quem sabe aí o jogador se encaixe perfeitamente no Flamengo, goste aí, continue no Flamengo, queira continuar no Flamengo na verdade, pode aí ser uma boa para o Flamengo. Quem sabe aí, o que vocês acham sobre essa situação envolvendo Facundo Pellistri? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Deixa aí seu comentário, deixa a sua opinião sobre essa pressão do Tite, Léo Ortiz, Matias Vina, reforços que o Tite quer muito para essa temporada de 2024. O Tite tá certo? Mais do que certo, né, gente? Se prometeu, tem que ter. Tite pediu, foi ao mercado, vamos lá, deixa esse negócio de Evander, que eu nem falei aqui nesse vídeo agora para vocês, mas o Flamengo ainda segue interessado no Evander, deixa esse negócio de Evander para lá, vamos focar nas prioridades, beleza? Fique à vontade, deixa sua opinião, deixa seu comentário, vou ficando por aqui, forte abraço a todos, ficam com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.